Olá, pessoal. Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, vamos combinar, é um dos mais instigantes da teologia: a compaixão divina e a justiça de Deus. Nossa, é É verdade. muita coisa para desvendar. A gente vai usar como base alguns trechos em análise de a compaixão divina e a justiça de Deus, entendendo a ira e o amor. Ah, que legal. Esse material, pelo que eu entendi, tem uma ligação com o ministério Encher os Olhos. E para te ajudar a navegar por essas águas, a gente vai usar uma abordagem diferente, uma linha do tempo. A Interessante. ideia é acompanhar a evolução desses conceitos, da compaixão e da justiça de Deus, desde lá do Gênesis até os dias de hoje. Uma viagem no tempo, então. Adoro. Isso. E a gente começa lá no Jardim do Éden, com a própria natureza de Deus. Se Deus é amor, como pode haver espaço para ira? Me explica isso. Olha, essa é uma pergunta que sempre surge, né? Mas é importante a gente entender que Deus, em sua essência, é amor e justiça. Essas duas características estão inseparavelmente ligadas a ele. E a ira divina, ela não é uma emoção desenfreada, tipo a raiva que a gente sente. É uma resposta justa à desobediência ao pecado. É motivada pelo amor de Deus, pela pureza, pela santidade. Então a ira de Deus não é arbitrária. Não, de jeito nenhum. É uma consequência do seu amor pela justiça. E essa justiça se manifesta de maneira consistente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aham, faz sentido. E aí a gente chega num ponto crucial da nossa linha do tempo. Gênesis 3:15, a profecia da vitória de Cristo sobre Satanás. Ah, sim. A serpente fere o calcanhar de Cristo, mas não a sua cabeça. O que essa imagem nos diz sobre a justiça e a compaixão divina? É uma imagem poderosa, né? Ela aponta para a vitória final de Cristo sobre o mal, mas também mostra a sua natureza dual. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas também é o leão da tribo de Judá, que executa a justiça. Que interessante. Então essa profecia já prenuncia o papel de Jesus como mediador entre a justiça e a compaixão de Deus. Exatamente. E essa dualidade se manifesta plenamente na vida e no ministério de Jesus. Ele repreende os fariseus, mas acolhe a mulher adúltera com compaixão. É verdade. Ele cura os enfermos, mas também anuncia o juízo para quem rejeita sua mensagem. Ele é a personificação perfeita do equilíbrio entre a justiça e a compaixão. Fascinante. Mas e na cruz? Como esse equilíbrio culmina na morte e ressurreição de Jesus? A cruz é o ápice da nossa linha do tempo. É ali que a justiça e a misericórdia se encontram de forma mais intensa. Jesus, o Cordeiro de Deus, assume a ira que nós merecíamos, satisfazendo a justiça divina e abrindo caminho para a reconciliação. É como se na cruz a justiça de Deus fosse satisfeita e ao mesmo tempo a sua misericórdia fosse derramada sobre a humanidade. Perfeito. Uau, que momento crucial. E que implicações isso tem para nós que vivemos hoje? A cruz nos liberta da ira divina. Pela fé em Jesus, a gente é perdoado e reconciliado com Deus. A justiça divina é satisfeita e a graça alcança todo mundo que crê. Mas isso não significa que a gente pode viver de qualquer jeito. Ah, entendi. A gente é chamado a viver em santidade, buscando a cada dia ser mais parecido com Cristo. É como se a cruz nos desse um novo começo, né? Uma chance de viver de acordo com a vontade de Deus. Sim, exatamente. E essa busca por santidade, essa transformação, é um processo. É o que a gente chama de morrer para o eu. Uma entrega constante dos nossos desejos egoístas para viver a vontade de Deus. É interessante essa ideia de morrer para o eu. É como se a gente abandonasse a nossa velha forma de viver, baseada no egoísmo, para abraçar uma nova vida, centrada em Cristo. É isso aí. Bom, agora a gente vai mergulhar em algumas perguntas, né, que costumam aparecer quando a gente fala sobre a ira de Deus, seu amor e sua justiça. É verdade, né? Às vezes fica aquela dúvida como Deus pode ser amor e ao mesmo tempo ter ira. Parecem ideias opostas, né? Muita gente se pergunta isso. A gente, como ser humano, tende a projetar as nossas próprias emoções em Deus, né? Mas a ira divina não é como a nossa raiva, que é muitas vezes impulsiva, descontrolada. Uhum. A ira de Deus, como a gente viu, ela é uma resposta justa, medida ao pecado, motivada pelo seu amor, pela santidade. Faz sentido. É como um pai que disciplina o filho porque o ama, né? Que é o melhor para ele. A disciplina pode ser dolorosa, mas o objetivo é o crescimento, o aprendizado. Entendi. É como se a ira de Deus fosse uma expressão do seu amor pela justiça, né? Exatamente. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. A sua ira está sempre acompanhada de misericórdia. E por falar em misericórdia, como Jesus, com a sua morte e ressurreição, nos liberta da ira divina. É aí que entra a beleza do Evangelho. Na cruz, Jesus se torna o nosso substituto. Ele leva sobre si a punição que nós merecíamos, satisfaz a justiça divina e, ao mesmo tempo, nos oferece graça e misericórdia. É como se a morte de Jesus fosse um divisor de águas na história, né? Isso. Antes da cruz, estavam debaixo da ira de Deus.
Depois da cruz, a gente se reconcilia com ele através da fé em Cristo. É como se Jesus tivesse construído uma ponte entre nós e Deus, né? Perfeito. A cruz é o ponto de encontro da justiça e da misericórdia. E aí surge outra pergunta. Por que a Bíblia manda a gente não buscar vingança? É verdade. A gente vê tanta injustiça no mundo, né? É normal sentir vontade de revidar. Mas a Bíblia é bem clara, a vingança é de Deus. Por quê? Porque, como seres humanos, a gente não tem a capacidade de julgar e punir de forma justa, né? A nossa ira, muitas vezes, está misturada com outras emoções. Ódio, ressentimento. Mas Deus, ele é perfeitamente justo, imparcial. Entendi. É como se a gente tivesse que confiar na justiça de Deus, né? Exatamente. Confiar que Deus vai fazer justiça no tempo dele. E aí a gente se liberta do peso da vingança e consegue viver em paz. Mas e aquela história da tentação de Cristo? Satanás tentou levar Jesus ao pecado, né? Para atrapalhar o plano de Deus. Sim, a tentação de Cristo foi um ataque direto de Satanás. Mas Jesus, com a sua natureza divina e humana, resistiu a todas as tentações. Lembra daquela imagem da serpente que feriu o calcanhar? Sim, a serpente até tentou, mas não conseguiu vencer. A vitória de Cristo já estava garantida. Que incrível. Então, voltando aos dias de hoje, como aplicar a compaixão de Cristo em nossas vidas? Como ser mais justo e compassivo no dia a dia? Essa é a questão, né? E eu acho que a chave está em buscar a sabedoria divina. Ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, como diz o apóstolo Tiago. A gente precisa ter mais empatia, né? Entender as dores do próximo. Isso. E, ao mesmo tempo, buscar o que é certo, lutar pela justiça, mas sempre com amor e misericórdia. É um desafio, né? Encontrar esse equilíbrio entre a justiça e a compaixão. Mas com a ajuda de Deus a gente consegue. E você mencionou que a cruz nos liberta da ira divina. Na prática, como isso acontece? O que significa a expiação de Cristo? Me explica isso melhor. A expiação de Cristo é o coração do Evangelho. É por meio dela que somos salvos. Jesus, na cruz, tomou sobre si o castigo que merecíamos. A palavra expiação significa cobrir, apagar. É como se Jesus, com seu sangue, tivesse apagado a nossa dívida com Deus. Então, a expiação é a base da salvação, né? Sim. É por meio dela que a gente tem um relacionamento restaurado com Deus. O maior ato de amor e misericórdia. E pra gente finalizar essa parte, que tal falar um pouco mais sobre morrer pro eu? O que é isso na prática? Nossa, eu me interessei bastante por esse conceito. A gente precisa abandonar os nossos desejos egoístas e viver como Cristo ensinou, né? Mas como fazer isso no dia a dia? Boa pergunta. Morrer pro eu não é um evento único, é um processo. É como se a gente estivesse crucificando a nossa velha natureza com todos os seus desejos egoístas. Parece difícil, mas ao mesmo tempo libertador. Imagina a paz que a gente pode ter, né? Com certeza. Morrer pro eu nos liberta da escravidão do pecado. Quando nos entregamos a Deus, a gente experimenta uma nova liberdade. Mas como saber se estamos no caminho certo? Quais os sinais? Ótima pergunta. Alguns sinais que a gente pode observar são a humildade, o perdão, o amor ao próximo. É como se fossem marcos na nossa jornada, né? Isso. E essa jornada exige esforço, disciplina, mas vale a pena. É verdade. Mas como lidar com os desafios? Não é fácil morrer pro eu, né? Não, não é. Exige renúncia, sacrifício. Mas não estamos sozinhos. A gente tem o Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer. É verdade. O Espírito Santo nos ajuda a viver como Deus quer. E por falar em vitória, a gente chega num ponto crucial. O fim dos tempos. O que a Bíblia diz sobre o futuro da humanidade. A Bíblia fala de um futuro glorioso. Deus vai restaurar todas as coisas. Um novo céu e uma nova terra, sem dor, sem sofrimento. A justiça vai prevalecer. Que promessa linda. E uma esperança que nos impulsiona a viver de forma que agrade a Deus. É isso aí. E com essa perspectiva de futuro, a gente encerra a segunda parte da nossa conversa. Nossa, passou rápido. Na próxima parte a gente vai explorar como viver a compaixão e a justiça de Deus no dia a dia. Fique ligado. A gente volta já já para finalizar essa conversa. Chegamos então à parte final da nossa conversa sobre compaixão e justiça de Deus. Vimos como esses conceitos se entrelaçam na história, mas como aplicar isso na prática, no dia a dia. Essa é a grande questão, né? A gente fala de teologia, de conceitos, mas como ser compassivo e justo no mundo real com tantos desafios? Eu acho que a chave é buscar a sabedoria divina em cada situação. A Bíblia nos dá princípios, mas a gente precisa, com a ajuda do Espírito Santo, discernir como aplicar isso no nosso contexto. Não tem receita pronta, né? Exige sensibilidade, escuta. Exatamente. E humildade também, né? Reconhecer que não somos donos da verdade, que a gente erra e precisa da graça de Deus.
E compaixão, lembrar que as pessoas ao nosso redor também estão em processo, que erram, que têm suas lutas. E como equilibrar compaixão com a necessidade de justiça. A gente vê tanta injustiça no mundo, tanta violência, já é difícil não se indignar, né? Mas como fazer isso sem cair na vingança, no ódio? É um desafio. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, né? A gente não é chamado a julgar e punir, mas a amar e perdoar. Mas isso não quer dizer ser passivo diante da injustiça. A gente busca a justiça, mas com um coração compassivo. O objetivo não é punir, mas restaurar, reconciliar. Entendi. É um olhar mais amplo, né? Que busca entender as causas da injustiça e que age com amor e sabedoria para transformar a realidade. Isso. Um olhar que se inspira em Jesus. Ele confrontou a injustiça, mas sempre com compaixão. Denunciou a hipocrisia, mas chorou a morte do amigo. Perdoa seus algozes, mesmo na cruz. É um exemplo inspirador. Mas como alcançar esse nível de compaixão, de perdão? Eu acredito que a resposta está na nossa conexão com Deus. Quanto mais perto dele a gente está, mais o seu caráter se reflete em nós. O Espírito Santo nos capacita a amar como Jesus amou, perdoar como ele perdoou. É como se a gente fosse um instrumento nas mãos de Deus, né? Sim. Ele nos molda, nos prepara para levar sua mensagem de amor, de perdão, de esperança. E essa missão, por mais difícil que seja, nos dá um propósito, né? Com certeza. E nos transforma também. A cada passo nesse caminho, a gente fica mais parecido com Cristo. É um processo de santificação, né? Que nos prepara para a vida eterna. Exatamente. Para a comunhão plena com Deus, onde a justiça e compaixão se completam. E com essa visão de futuro, de esperança, a gente encerra a nossa conversa sobre compaixão e justiça de Deus. Espero que tenha te inspirado a buscar mais a Deus, a amar o próximo e a viver com mais justiça. Que a graça e a paz de Deus estejam com você. E até a próxima! Yeah.